É um Deus bondoso. É um Deus que se compadece da necessidade humana. Por causa da sua bondade, por causa da sua misericórdia, Ele manda placas de avisos, expressando o caminho, expressando a sua misericórdia. E a história do que eu quero enfatizar aqui, que é a história de Ló, a história desse homem reflete na nossa individualidade. Todos nós, se não atentarmos, somos como Ló, porque hoje nós conhecemos o começo e o final da vida de Ló. Mas e a nossa história? Como é que está a nossa história? É bom a gente atentar o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: melhor o final do que o começo. Eu não sei aqui, você que chegou aqui, como é que está o começo aí da sua vida? Quais são os teus projetos, quais são os teus planos? Mas eu quero dizer que todo começo é flores. Olha, eu tiro por isso, às vezes chega a gente no trabalho empolgado, começo do trabalho e começo do relacionamento, até começo na obra. Tem gente que chega na obra com aquele entusiasmo, com aquela coisa, naquela alegria, de repente do meio para o fim, irmão. Por isso que o provérbio diz: melhor o começo do que o final. Porque não é o começo que vai descrever a nossa história, não é o começo que vai dar o resultado final, mas é o final que vai descrever como nós fomos, se nós formos heróis ou se nós fomos fracassados. E é bom nós atentarmos isso, porque nós só conhecemos o nosso hoje e o nosso passado. Mas o que será de nós amanhã? Qual vai ser o nosso futuro? É claro, irmãos, que o futuro pertence a quem? Mas sem sombra de dúvida, escute bem isso aqui, o nosso futuro tem muito a ver também com as nossas atitudes e com as nossas decisões que tomamos hoje. Então, levante a sua mão aí, que o teu fim seja melhor do que o teu começo. Que Deus te abençoe poderosamente, que você possa até ter começado mal, mas que você termine bem para a glória de Deus. Mas para que isso aconteça, analise bem para onde você está focando, para onde você está mirando. Faça essa pergunta para você. Teus projetos, teus sonhos, teus ideais vão desencaminhar aonde? Aonde você vai parar com todos os teus projetos? E esses projetos que você está fazendo estão focados em quê? Tem manifestado glória de Deus? É mais para a glória de Deus? Vai te trazer mais para perto de Deus? Fique essas perguntas para você responder. Mas escute bem, que na história da vida de Ló é o retrato desse provérbio. Porque Ló foi um homem que teve um começo de vida abençoado. Por quê? Porque ele foi um jovem que teve o privilégio de ser adotado pelo tio e viver na companhia do pai, do tio pai, do pai tio Abraão. E quando ele era criança, adolescente, ele era acostumado a ser levado para os cultos com o seu tio Abraão, acostumado aos sacrifícios que Abraão fazia, acostumado a andar nos altares que Abraão andava, nos holocaustos que Abraão vivia, participava. Ainda quando era conduzido para Abraão, ele via as manifestações de Deus, as promessas de Deus sendo ditas para Abraão, as promessas de Deus se cumprindo na vida de Abraão. E tudo isso era uma realidade na vida dele enquanto ele era criança. Enquanto ele era criança. Quem está entendendo isso aí? Quando é criança, irmão, na presença do Senhor Jesus, tudo é maravilhoso. Quando se é criança. E quantos cristãos já perderam as palavras de Jesus que diz: se você não fizer como criança, de maneira nenhuma você entrará no reino de Deus. Muitos já perderam esses princípios.
hoje já são adultos, não precisam mais da dependência do pai, porque não se consideram mais crianças carentes da presença do pai, já cresceram. E porque cresceram, não precisa consultar a Bíblia mais. Porque cresceram, não precisa mais estar nos pés do Senhor orando, porque já são grandes. Porque cresceram, já não precisam mais frequentar cultos. Porque cresceram, já vivem as suas decisões, as suas atitudes, independente de perguntar a Deus se é da vontade de Deus, se é do agrado de Deus, porque agora já é grande. Olhe de lado e diga: é verdade. E quem é grande, irmão, esquece as coisas de que quando era criança, porque cresceu, está ocupado demais, perdeu a alegria do evangelizar, do visitar, do se envolver com o reino de Deus. E logo quando era criança, era conduzido pelos princípios do pai Abraão, adotivo, o tio. E uma das características que movimentava, que evidenciava-se na vida de Abraão, é porque na vida de Abraão tinha um relacionamento com Deus. Ló via que Abraão e Deus e Abraão estavam juntos. Havia uma mistificação entre Abraão e Deus. Quando se falava de Deus, se falava de Abraão. Não poderia falar de Abraão sem falar de Deus, e não poderia falar de Deus sem falar de Abraão. Sabe o que Deus está dizendo? O que é que teus filhos estão olhando para você? O que é que eles estão vendo? O que é que eles estão observando? Será que quando eles olham para você estão vendo Deus? Será que quando eles lembram de Deus, eles lembram de você? As pessoas que estão ao teu redor, quando lembram de Deus, lembra de você. Quando lembra de você, lembra de Deus. E ele viu o seu tio Abraão viver o que pregava e pregar o que vivia. E ele andava na fé. E por causa dessa fé ele rompia sistemas, quebrava ídolos, acreditava no que vivia e vivia no que acreditava. Ele viu o sucesso e as vitórias do seu tio Abraão por intermédio de Deus. Mas a Bíblia diz que esse homem cresce, só que não amadurece. É o grande problema de muita gente, que reflete na vida de Ló. E esse homem cresce, mas não amadurece. E por causa dessa falta de amadurecimento, ele se envolve numa situação que ele perde tudo que ele conquistou a vida inteira. E esse não foi só o problema de Ló, mas é o problema de muitas pessoas ainda, que são adultos no corpo, mas são infantis na cabeça, são imaturos para a vida. E principalmente na sua condição espiritual. E um dos nossos grandes problemas das nossas autoridades, da nossa sociedade, sabe o que é? É porque tem que conduzir os adultos, os filhos mal criados, porque o pai, a mãe não sabe criar, joga para a sociedade. Aí a justiça, o delegado, o juiz, as leis de trânsito, toda a sociedade, a autoridade tem que saber educar esse cidadão que não é um bom cidadão, porque não foi bem criado dentro de casa, é um mal criado. E os adultos imaturos, porque é bom quando é criança, é fácil colocar no colo. Cadê? Não tem nenhuma criança no colo aqui, né? O instante coloca no colo, coloca no nosso horário, vá dormir agora. Coloca no nosso caminho, bora pra cá, mas cala a boca, vem. E quando você dá uma correção, uma coça, passou pouco tempo, ele esquece, abraça e beija. E aí, irmãos, fica mais difícil de colocar no lugar. Agora não pode mais fazer isso. Por quê? Porque já cresceu. Eu sei, mãe, eu já sei. E no final não sabe de nada, vai dando cabeçada, vai quebrando a cara. Por quê, irmãos? Porque fica mais difícil.
principalmente aqueles que só cresceram no corpo, mas infelizmente ainda precisam usar fraldas, porque de vez em quando, qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer hora, suja as fraldas. Quem está entendendo isso aí? Porque ainda não cresceram e não amadureceram para a vida. E tem filhos que o pai e a mãe carrega 9 meses na barriga, 3, 4, 5 anos nos braços, e carrega a vida inteira nas costas. Tem que ajudar a pagar o aluguel, tem que ajudar a fazer as compras, tem que cuidar do casalzinho para não brigar. Por quê? Porque nunca amadureceu. Mas o Senhor está te dizendo nessa noite aqui, ó, você vai ter que crescer. Vai ficar a vida inteira aí dependendo, feito bebê, feito criança. Teu pai tem que sair lá da casa dele para intervir na tua casa. Tua mãe tem que sair de lá, porque senão se acaba tudo, porque tu não tem esse equilíbrio, essa autoridade de cuidar da tua vida. E aí, queridos irmãos, esse é o Ló. Passa a vida inteira, porque não amadurece. E Ló é esse homem aqui, que um dia tem uma adversidade grande, um conflito de relacionamentos dentro da casa de Abraão, seu pai tio, seu tio pai. E para resolver aquele conflito, por causa daquela situação, daquela pressão de conflito, de adversidade, ele vai tomar decisões não baseado nas experiências de Deus com Abraão, mas segundo o desejo do seu coração. E a Bíblia fala que esse instrumento chamado coração não é esse músculo, mas é esse sentido figurado das nossas emoções. Ele é enganoso, ele é corrupto, ele é enganador. E o versículo que a gente leu diz, Gênesis 13, que no meio daquela confusão, Ló vai se separar de Abraão, e ele vai começar a viver a vida dele separado de Abraão. Mas, irmãos, o maior problema é porque ele esqueceu os princípios que estava direcionando a vida deles. E nos diz o texto que nós lemos, o primeiro versículo, diz que Abraão, que Ló, aliás, viu, olhou a campina do Jordão, cobiçou. Ele foi dirigido pelo que os seus olhos estavam vendo. Cuidado, irmão, cuidado, não te deixa te iludir com os teus olhos, não. É melhor você agir pela fé do que pelo que você vê. E diz a Bíblia que ele viu, olhou e desejou. Mas uma coisa que é interessante, irmãos, que o problema não era as campinas do Jordão, que o problema não era ele ter ido para a campina do Jordão. O problema era Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra estava fora de cogitação. Não havia a menor possibilidade. Não era a intenção de Ló ir para Sodoma e Gomorra. Não estava no projeto, não estava no plano original de Ló. Mas só que na cabeça de Ló também, se perguntasse, não havia nem perigo, muito menos a possibilidade dele estar dentro de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra fazer parte da vida de Ló era fora de cogitação. Mas escute bem o que Deus está dizendo para nós, meu querido. O diabo muitas vezes abre porta que parece que vai ser bênção, mas te conduz a Sodoma e Gomorra. Ele olhava e parecia o jardim do Senhor. Era uma bênção de Deus. Ele viu, eu vou prosperar, aqui vai ser uma bênção. E Ló nem imaginou o que é que estava sendo preparado para ele. Alô? Hoje, irmãos, você sabe que o pastor sofre, tem que fazer certos tipos de sacrifício. Eu fui convidado para um almoço, um aniversário, eu tive que ir, e tive que levar a família. Você sabe esse sacrifício que o pastor faz. Não se acanhe, eu vou, irmão, não tem importância não, pode chamar. E nós fomos, eu estava conversando com a irmã, e a irmã estava dizendo
Há um tempo atrás ela me disse: pastor, arranjei um emprego e lá é uma bênção. Esse emprego é maravilhoso, é uma bênção e glória a Deus. E hoje ela estava dizendo: pastor, ele era o Satanás, porque estava me levando a me afastar, eu querendo me aproximar de Deus, e aquele emprego apareceu na minha vida e foi me afastando de Deus, me colocando para distante do Senhor. Irmão, sabe por que ela me falou isso? Que tem um pai, uma mãe que estão intercedendo, que estão orando, que estão dizendo: Deus, a minha filha pertence a ti. Só que o problema não era a campina, não. O problema é porque ali era a porta. Irmão, isso aqui é um aviso de Deus para você. Se você não consegue ver Deus te avisando, te alertando, se você não consegue ver que aqui é um sinal de alerta de Deus, se você consegue apenas ver que isso é só um sermão, que é o homem que está falando, peça discernimento a Deus. Porque o problema não foi as campinas somente. O problema foi que as campinas levaram Ló a se apartar de Abraão. Quem está entendendo isso aí? Porque era lá onde estava Abraão que tinha altares, que era lá onde estava Abraão que tinha sacrifício, que era lá onde tinha Abraão que tinha culto, era lá onde tinha Abraão que ele recebia os desígnios de Deus para a vida dele. Mas agora Ló está lá na campina, está tudo bem, não precisa de sacrifício, não precisa de altar, não precisa de oferecimento, não precisa de culto. Agora Ló está na bênção. Agora, irmãos, o que guiava Ló não era mais a fé, era o desejo do seu coração. E ele ficou entregue na medida do ter. Meu irmão, e a medida do ter nunca tem fim. Você chega aqui com a bicicleta e diz: eu quero é uma mobilete. Depois de: não, essa mobilete é do Satanás, eu quero é uma moto 125. Depois disse: não, eu quero agora uma 150. Disse: eu quero mais moto, não, eu quero é um Fusca. Aí depois disse: não, eu quero é um Chevette. Aí depois vai aumentando, aí é um Opala, e por aí vai, até você, irmãos, porque a medida do ter nunca se satisfaz. Você nunca se satisfaz. Você sempre vai querer: se eu ganho salário mínimo. Se eu ganhasse um salário mínimo e meio, eu estava feito. Aí diz: 1,5 não dá não, eu quero é 2. 2 não dá certo, eu quero é 3. 3 não resolve, eu quero é 4. Eu quero é 5. Meu irmão, você vê aí, os nossos políticos gastam bilhões. O que é que uma pessoa quer com 1 bilhão de dinheiro, irmão? O que é que ele quer com 1 bilhão de dinheiro? E não é garoto não, é gente velha. É porque a medida do ter nunca se satisfaz. Mas a Bíblia diz: grande fonte de lucro é a alegria com contentamento. É você se alegrar com o que Deus te deu, é você se satisfazer com o que o Senhor te faz, é você estar em paz com o que o Senhor te deu. Só que agora Ló está distante de Deus. E como está distante de Deus, ele passou a ser entregue à medida do ter, e passou a ter um coração ganancioso, que tem a sua satisfação não mais em altar, não mais em buscar Deus, mas simplesmente no desejo do seu coração. E Ló passou a ficar apegado às coisas materiais. Ló passou a dar mais valor do que ele tinha, do que ele era. Passou a dar valor no ter do que o ser. Sua ganância, irmão, foi ficando maior do que a sua fé. E nessa cobiça, irmãos, nessa cobiça, foi jogando em fora o compromisso com Deus. Para ele era mais importante estar conhecido diante dos homens do que conhecido diante de Deus. Ter separação para viver como os homens do que ter santidade para viver com Deus. E o coração de Ló, aos poucos, foi se enchendo com as coisas deste mundo, irmãos. E a Bíblia diz, vamos para o versículo 12, diz no capítulo 13, versículo 12, que Ló, aos poucos, olha aqui para mim, pegue na mão do irmão e diga: é aos poucos. Não foi de uma vez, foi aos poucos. Foi armando a sua tenda. Olha o que diz: armou as suas tendas
até Sodoma e Gomorra. Ló foi caminhando aos poucos, devagar. E a Bíblia diz que ele foi se envolvendo, que ele foi ficando envolvido, que as placas do perigo já não traziam mais nenhum resultado na sua mente, nem na sua concepção. Ele foi armando a sua tenda, Sodoma e Gomorra. Aos poucos, ele foi primeiro se acomodando aos poucos aquela situação. Foi se permitindo, foi aceitando, foi se acostumando, sem perceber. A vida de Ló não tinha mais nenhum reflexo da vida de Ló que quando ele andava com Abraão. Agora Ló estava mais idêntico, o estilo de vida de Ló era mais parecido com o pessoal de Sodoma e Gomorra do que aqueles que andavam na presença de Deus como Abraão. Quem está entendendo isso aí? E Deus está nos alertando nessa noite. Cuidado, meu irmão, cuidado, que Deus está falando aqui. Ele se acomodou, ele se permitiu, ele aceitou, ele foi se aceitando, se deixando e foi se acostumando. E tem um ditado que diz: o costume, olha para o irmão e diga comigo, o costume mata. Você vai se acostumando. Não preciso ir para culto. Me acostumei a ficar sem Bíblia, me acostumei sem oração, me acostumei sem estar envolvido com departamentos de igreja, eu me acostumei sem estar envolvido com a obra de Deus. Eu fui me acostumando com as coisas e fui me acostumando com a ausência de Deus. Só que tem o seguinte, irmãos, que ele foi se chegando aos poucos, e aos poucos, começou o primeiro perigo. Ele estava dentro de Sodoma e Gomorra. E deixa eu te falar uma coisa, irmão. Quando Jesus diz a oração do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso é: não nos deixei cair. No original, Jesus está dizendo assim: que você peça a Deus para você se livrar da tentação. Porque é mais fácil você sair quando você está fora da tentação do que você estar dentro da tentação e resistir. É mais fácil você ter força, ter autoridade, ter poder de livrar fora da tentação do que dentro da tentação. E a Bíblia diz que Ló armou e ele chega a ficar dentro de Sodoma e Gomorra. E quantas pessoas estão assim? Seu estilo de amizade, seu patamar, sua vida, seus compromissos, todas as suas atividades. Observa, meu irmão, analisa você. Como é que você quer buscar mais a Deus? Como é que você quer estar cheio do poder de Deus? Como é que você quer que a presença do Espírito de Deus esteja sobre você? Olha, a tua vida é aí dentro, é envolvido, com pessoas que são de fato Sodoma e Gomorra. Mas o problema não era só esse. O problema é que a Bíblia diz que ele começou a participar e se envolver com Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Há muitas pessoas que estão vivendo na Sodoma, muitas pessoas que estão participando dos valores de Gomorra, e como consequências perderam os valores espirituais. Aí como é que eu percebo isso? Quando se percebe que aquele que diz que é cristão tem muito mais prazer, muito mais entusiasmo, muito mais alegria em participar das coisas do mundo do que das coisas de Deus. Faz sacrifício muito mais em buscar os seus prazeres, em satisfazer a si mesmo do que satisfazer a Deus. Esse fascínio, irmão, ludibriou, enganou, inebriou Ló. O brilho de Sodoma apagou o brilho da glória de Deus na vida dele. E ele foi ficando tão envolvido, irmãos, que ele foi avançando os sinais vermelhos. E ele estava tão cego
que ele foi perdendo a sensibilidade espiritual, ao ponto, a primeira coisa, que a família dele estava sendo perdida. A sua mulher não tinha mais valores espirituais. A sua mulher não parava mais em altares, não falava mais nada, porque Ló agora estava, se você for ler o capítulo 19, quando os anjos chegam, ele está lá sentado na porta de Sodoma e Gomorra. Tudo que está acontecendo, ele está lá inerte, ele não é mais sacerdote, ele não tem mais força para trazer a família, ele não tem mais autoridade para levantar a mão, tudo está lá. Receba de Deus essa palavra, porque Deus está te dizendo nessa noite: escapa-te por tua vida, porque o maior riqueza é a tua vida. É a tua vida, não esqueça disso. E Ló, as suas filhas começaram a se envolver com os homens daquela terra. Eles passaram a se casar com as suas filhas. Ló agora tornou-se, sabe o que, irmãos? Juiz, conivente com os erros daquelas pessoas. Mas afinal de contas, Ló estava bem estava bem na vida, estava prosperando diante daqueles homens, era alguém de prestígio, mas os costumes, as práticas, o estilo de vida de Sodoma e Gomorra se instalavam dentro da casa de Ló. Quem está entendendo isso aí? E as suas filhas foram entregues. Irmãos, lute pelos seus filhos. Lute. Traga eles para viver em oração. Traga eles para lerem a palavra. Conversa com eles. Cuidado eles nesse celular direto. Você deixa ele no celular, você não sabe nem que hora ele vai dormir. Veja onde ele está navegando, porque ele já pode estar afundando há muito tempo e você não sabe. Aqui temos o testemunho do Nherinho, que ficou nessa internet, que ia tirando a própria vida, se Deus não tivesse feito a promessa sobre a vida da família dele. Veja bem, e Ló foi deixando isso acontecer, acomodado entre o sono da morte, irmãos. Ele foi aceitando essa vida dentro da casa dele. Só que, escute o que aconteceu. A Bíblia diz que o diabo ele veio matar, roubar e destruir. Se juntaram os reis, pegaram aquela cidade de Sodoma e Gomorra, invadiram, destruíram tudo, acabaram com tudo, pegaram Ló, as filhas de Ló, a mulher do Ló, levaram cativo. Ló ficou preso, amarrado. Toda a cidade de Sodoma e Gomorra já era um aviso de Deus: ou vocês ajeitam a conduta de vocês, ou vocês se santificam, ou vocês se humilham na minha presença, ou você se converte, ou então a coisa é daí para pior. Foi a primeira coisa ruim que aconteceu com aquela cidade. Invadiram aquela cidade, levaram todo mundo escravo. Ló estava mais perdido, todo mundo escravizado, amarrado. Ló não tinha mais força, Ló não sabia o que fazer. Mas graças a Deus que Ló ainda tinha Abraão. Meu irmão, minha irmã, lembra-te do que Deus está falando aqui nessa noite. Intercede pela tua casa, intercede pelos teus filhos. Você não sabe as armadilhas que o diabo está fazendo aí nas faculdades, nos colégios, nos Norte Shopping, nos Rio Mar, nos cinemas, nessas coisas que estão acontecendo aí. Mas se Deus tiver um Abraão na brecha, ainda que o inimigo se levante, Deus estará pelejando por você, pela sua casa. A Bíblia diz que quando eles foram lá, Abraão soube. Abraão pegou 318 soldados, empregados, foram lá e pegaram Ló. Ló agora era um escravo, Ló agora era um derrotado, Ló agora não era mais aquele jovem que tinha saído próspero da presença de Abraão. Ló agora era um escravo derrotado, mas Ló ainda estava com uma outra oportunidade. Abraão chegou lá
libertou, brigou com aqueles reis, porque Deus estava com eles, libertou. E quando Ló saiu de lá, Abraão disse: Ló, esse lugar não é para ti, Ló. Ló, Deus não te chamou para tu viver nessa Sodoma. Ló, Deus te chamou para tu ser um sacerdote, Ló. Ló, Deus te chamou para tu viver nos altares, Ló. Ló, tu esqueceu, Ló, que tu foi próspero, Ló. Não foi pela tua força não, Ló, mas foi porque Deus foi te abençoando, Ló. Agora tu está esquecendo dele, Ló. Agora tu está se afastando dele, Ló. Olha a consequência, Ló. Ló, mas eu estou aqui para te dizer: vamos voltar para o altar. Vamos voltar para o altar. Vamos voltar a acender os sacrifícios, os holocaustos. Vamos voltar a agradar a Deus, Ló. Vamos voltar a buscar Deus, Ló. Só que Ló, irmão, estava tão envolvido, que depois daquela libertação, você sabe o que aconteceu com Ló? Ele saiu de Sodoma? Ele saiu de lá? Não, ele voltou. O aviso de Deus, o aviso de Abraão, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Foi naquele fraga de destruição, de tristeza, que Deus disse: Ló, aqui não é o teu lugar. Sai dessa Sodoma e Gomorra, Ló. Vai para o altar de Deus, Ló. Porque Deus te fez, Deus te tirou lá da tua parentela, fez você andar no altar, fez você buscar, porque Deus tinha um propósito contigo, Ló. Mas Ló, tu está perdendo a tua família, Ló. E ele voltou. Aí, queridos irmãos, Ló perdeu os referenciais. Ele achou que simplesmente bastava crer em Deus. E agora os avisos de Deus, daquela queda, daquela prisão, era o momento dele ter dito: olha, nós vamos voltar para Deus, nós vamos voltar ao primeiro amor, vamos voltar para buscar Deus, vamos voltar para servir ao Senhor. No lugar dele ter tomado a posição, ele continuou lá. Depois de ter retirado de lá, depois de ter salvado de lá, ele se envolveu mais, ele buscou mais, ele foi criando raízes, ele foi se tornando parte daquilo, aquilo foi se tornando parte da vida dele. Até que Deus diz: olha, Abraão, agora Ló está cego, Ló não vê mais nem o perigo. Pega na mão de quem está do seu lado, pega na mão de quem está do seu lado. Pega, por favor, e diga assim: Deus está te alertando hoje. Fica isso registrado. Deus está te alertando hoje para o perigo que você não está vendo. Deus está te alertando hoje para o perigo que você não está vendo. Mas Ló se envolveu com a mulher de Sodoma. Ló estava envolvido com a mulher que não queria saber de Deus, queria saber mais de nada. Diz a palavra de Deus que tudo que o homem planta, ele colhe. E nos diz a palavra que Deus disse para Abraão: Abraão. Só que Pedro vai dizer lá na sua carta que todos os dias Ló vivia em conflito pelo estilo de vida. Ele sabia que ali não era mais o lugar dele. O que Deus está dizendo aqui, porque eu nem anotei isso aqui, é porque Deus está dizendo: olha, quando você chega lá naquele lugar, o Espírito Santo já tem te incomodado, que é para você ser crente, que é para você viver para Deus, que é para você agradar a Deus, que é para você adorar a Deus. Quando você está lá, o Espírito Santo te conflita, você fica perturbado, você tenta esquecer, mas de repente o Espírito Santo te diz: olha, você não é mais para estar nessa Sodoma e Gomorra, porque você agora é escolhido de Deus. E diz que Ló, Pedro vai dizer na sua segunda carta, que Ló, ele vivia em constante conflito. Irmão, e crente desviado é uma pessoa perturbada, porque ele não... Quem já se desviou algum dia aí e estava em certos cantos, e quando está lá e diz: meu Deus, aqui não é para mim, vem uma perturbação, vem ou não vem?
o diabo é Deus, eu não sei, só sei que não tem paz. Por que não tem paz? Porque, meu irmão, o que Deus já derramou, o selo do Espírito Santo sobre a sua vida, Ele já carimbou, é meu e ninguém pega, agora é meu Espírito Santo habita, você não é mais desse mundo não te pertence, você é meu e está carimbado. E Ló era esse homem, insípido, perturbado, confrontado, porque ele conhecia Deus, porque ele sabia que ali não era o lugar dele. Mas eu disse a princípio, no preâmbulo dessa palavra, que Deus é um Deus misericordioso e Deus bondoso. E Deus decretou, por causa da maldade de Sodoma e Gomorra, aquela cidade, irmãos, a Bíblia diz que ela era altamente, os homens eram maus, grandes pecadores contra Deus. Eles ali trouxeram a ira de Deus, trouxeram muita raiva para Deus, que o cálice da paciência, da misericórdia de Deus se encheu a tal ponto que se transbordou em ira. E a Bíblia diz que Deus misericordioso chegou, porque Abraão olhava para a vida de Ló e dizia: meu Deus, Ló não é mais para estar nessa vida. Porque, irmãos, Abraão tinha Ló como filho. Abraão olhava para Ló e dizia: meu Deus, está lá. E portanto ele orar, você não vai ter mais. Deus chega para Abraão e diz: Abraão, mas hoje Deus está te dizendo, duas cidades, se ouvires a voz do Espírito Santo. E aí Abraão e os anjos pegaram Ló, lembra da família, e o Ló não queria vir. E aí os anjos viu que ele estava demorando, pegou a vida. Versículo 16: ele porém demorava-se aqueles varões, mas os anjos pegaram pela mão dele, pela mão de sua mulher, pela mão das suas duas filhas. E o Senhor, sendo misericordioso, o tiraram de lá e o puseram no fora da cidade. O que é que o Espírito Santo está dizendo? Deus está trazendo a tua consciência desse círculo maldito que tem te envolvido e tem te tirado da presença de Deus. E quando os anjos tiraram de lá e disseram para ele, escute bem, versículo 17: escapa-te pelo teu carro. Foi isso que o anjo disse? Escapa-te pela tua casa? Não. Escapa-te pelo teu trabalho? Escapa-te pela tua saúde? Escapa-te pela tua esposa, pelo teu marido, pela tua mãe, pelo teu pai? Escapa-te. Quem sabe? Escapa-te. Fala para quem está do seu lado: escapa-te por tua vida. Por tua vida. É a tua vida que Deus está falando nessa noite. Escapa-te por tua vida. É a tua vida que tem que entender, que você tem que perceber que está em jogo. É a tua vida que Deus está dizendo. E vida, irmãos, escute bem, vida é o fôlego de Deus. É quando Deus ressuscita o homem para ele buscar mais a Deus. Escapa-te por tua vida. E diz a Bíblia, irmãos, que disse mais uma coisa para ele: não olhes para trás. Esquece o que passou, meu querido irmão. Porque quando eu era do mundo, dissestes bem. Quando tu era. Se alguém está em Cristo, tu és nova criatura. Mas é porque naquele
naquela época, naquele momento que tu estava lascado da vida, perdido, indo para o inferno, afastado de Deus, das promessas, separado do Espírito Santo, mas agora Deus já te fez nova criatura, escolhido de Deus, sacerdócio santo, eleito de Deus, nova Jerusalém de Deus, casa e templo do Espírito Santo. Agora tu és diferente. Tu foge e não olha para trás. E não olha para trás. Está aí o problema de muitos que estão voltando. É porque estão olhando para trás. O que perderam, Jesus disse: se você não perder a sua vida por amor a mim, se você não perder, você não vai ganhar. Você tem que perder isso aí. Se isso está te atrapalhando, joga fora no lixo. Tira da tua vida. Tira da tua vida, irmãos. Irmãos, eu gostava eu era o rei da dama. Era. Pensa num cara que gostava de jogar dama. Nunca ninguém soube disso. E aí um dia eu botei e fiquei brincando. Quando é fé, eu estava brincando no quartel e tal. E de repente, aquela dama estava me dominando. E eu estava dominado. Mas graças a Deus que Deus me deu uma mulher abençoada, maravilhosa, Jesus maravilhoso comigo. E ela disse: destame esse negócio, a única dama aqui é eu e pronto. Eita! Não tem mais nenhuma dama aqui, é só eu de dama. Eu disse: tá certo. E eu me libertei. Mas era, irmão, apenas uma besteira. Algo tão simples, algo que parecia que não era ilícito, algo tão lícito, tão tranquilo, ingênuo, mas aquilo estava me pedindo de orar, de ler a Bíblia, de buscar o Senhor. Mas Deus está dizendo nessa noite: escapa-te por tua vida. Hoje os anjos de Deus estão aqui dizendo: não olhe para trás. É por isso que tem muita gente que vem para a igreja e não toma decisão para Jesus. Por que não toma decisão? Pega na mão do irmão de novo e diz: é porque não olha, é porque fica olhando para trás. Porque fica perto dizendo: meu Deus, é isso, é aquilo outro, aqui dá, eu tenho que deixar isso, tenho que deixar aquilo. É porque fica olhando para trás. É porque fica pensando que vai perder. É porque fica imaginando, olhando para trás. E ele diz: não olhes para trás. E não pares em toda a campina. Porque a campina, irmão, é bonita ou não é bonita? A Bíblia diz que parecia o quê? O jardim do Senhor. Parecia encantado, parecia algo assim tão maravilhoso, parecia algo tremendo e lindo. Não pares na campina. Que Deus está te dizendo aqui nessa noite: tem muita campina que parou muita gente. Tem muita campina que fez muita gente olhar para trás. Tem muita campina que entrou, que fez muita gente entrar em Sodoma. E ele disse outra coisa: só tem um jeito para você se salvar. Vai para onde? Vai para onde? Lê na Bíblia, está aí, né? O pastor está dizendo não. Lê aí. Vai para onde, irmão? O monte. Nós estivemos no monte sexta e sábado. Pergunta para o irmão: onde é que você estava, irmão? Vai para o monte. Mas não é esse monte que eu estou falando aqui que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que ele fosse para o monte, num lugar lá em cima, alto. Porque lá do monte você está mais perto do Senhor. E foi lá no monte do Calvário, lá que Jesus nos salvou, nos libertou, nos transformou. Lá no seu sangue, do seu sacrifício. Vai para o monte buscar a presença do Senhor. É lá no monte, irmão. Mas tem um ditado que diz que para baixo todo Satanás ajuda. Que é para ir para baixo. Agora, para você subir, meu irmão, primeira coisa, você já tem que aguentar o teu peso. E tem gente que é pesado, sim ou não? Eu não estou falando literalmente não. Eu estou falando que tem gente que é o espírito pesado. É carregado, não é? Chega, diz: meu Deus, chega a se arrepia, chega o copo cai, chega o espelho quebra, chega a luz queima, chega
o pé de peão murcha. Meu Deus, é isso, Jesus. Vem carregado. E como é que essa pessoa vai subir? Como é que essa pessoa vai subir? E ele disse: olha, escapa-te, vai lá para o monte. Porque lá no monte você vai estar mais perto de Deus. Você vai estar buscando mais a presença do Senhor. Não para, não olha para trás. Vai para o monte. Porque esse lugar vai ser destruído e você não pode sucumbir. Escute, irmão, todo cachaceiro vai ter destruição, todo adúltero vai ter destruição, todo sodomita vai ter destruição, todo pecador vai ter destruição. Esse lugar de pecados vai ser destruído, mas aqueles que estão no monte do Sião permanecem para sempre, não se abala, porque Deus guarda. E Deus está dizendo para você: sobe na tua vida espiritual, sobe diante de Deus e não pare. E não pare. Diz o versículo 22 para mim terminar: apressa-te. O versículo 22 não é o pastor que está te dizendo, não. Apressa-te, vírgula, escapa-te para a presença do Senhor. Porque eu não poderei fazer nada enquanto você não tiver chegado ali. Escute, enquanto você não tiver tomado uma decisão para Deus verdadeiramente, enquanto você não tomar a decisão de obedecer o que Deus está te dizendo, os anjos vão ficar assim, ó, só esperando você tomar a decisão. Nada vai acontecer na tua vida. Não haverá nenhum poder, não haverá nenhuma unção, não haverá nada de glória, não haverá nada. E deixa eu dizer uma coisa aqui, irmãos. Deus tem esperado você até agora. E você não tem paciência de esperar terminar o culto. Quando você está lá no Norte Shopping, quando você está lá nas bagaceiras, está nos outros cantos, você nem se preocupa com hora. Por que você se preocupa com hora na casa de Deus? O culto começa termina 8h30 aqui o culto. Eu tenho certeza que se você tiver com o coração para Deus, você não está nem preocupado com isso. Você está dizendo assim, ó, fala mais, papai, olha aí, ó. Irmão, escute. A pessoa vem para o culto e acha que o culto é percepção humana. Meu irmão, eu estou aqui, ó. Aqui tem um e-mail de Deus, ó. Que é o WhatsApp. É o Deus App. É o Deus App. É o Deus App. Quer dizer, Deus para cima. God Up. God Up. God Up. God Up. Quer dizer, é Deus mandando mensagem, ó. É Deus falando com você. É Deus falando com você. Porque isso aqui é uma coisa espiritual que nós estamos fazendo. Os teclados, música. E a Bíblia diz: sobe, porque enquanto você não subir e não for para aquele lugar, eu nada poderei fazer. E Deus tem muita coisa que precisa fazer na sua vida. Deus tem muita coisa que precisa realizar no seu coração, na sua mente, na sua cabeça, na sua vida particular, na vida da tua família. Mas Deus não vai fazer nada enquanto você estiver vivendo aí embaixo, nessa Sodoma e Gomorra. Enquanto você estiver nessa parte aí de baixo, que é só destruição, que é só morte, que é só coisa que desagrada a Deus, que é só coisa que envolve e que atrai a ira de Deus. Enquanto você não sair daí, nada podereis fazer. Nada podereis fazer. E diz a Bíblia que Ló subiu. Ló subiu. E tinha aquela voz: não olhe para trás. Não olhe para trás. Mas aconteceu algo, irmãos. O anjo tirou Ló, a mulher de Ló, as filhas de Ló de Sodoma e Gomorra. Mas não tirou Sodoma e Gomorra do coração das filhas de Ló e nem da mulher de Ló. E a Bíblia diz que a mulher de Ló, porque ela
ficou analisando as percas. O que tinha de abrir mão? Porque ela perdeu o valor da vida dela. Ela olhou para trás. Nos diz a Bíblia que ela se transformou numa estátua de sal. E aquela estátua de sal é bem próximo ali ao mar morto. O mar morto é um mar altamente salgado. Você não consegue ir para o fundo, porque o sal é muito forte. A pessoa fica boiando, ela não consegue afundar lá naquele mar. Porque aquele mar não produz peixe, não produz nada, não produz vida. Se tornou insípido e morto. Por isso que o nome é mar morto. O que é que Deus está falando conosco? Infelizmente nós temos muitos cristãos que se tornaram uma estátua de sal. Morto não produz vida. Morto não produz alimento. Morto não produz satisfação e nem mata a sede de ninguém. Quantos cristãos estão como um mar morto, como cristãos estão como sal? Sentam na igreja anos após anos, entra e entra, sai e entra, não consegue ganhar uma vida para Jesus, não consegue jejuar por ninguém, não consegue orar por ninguém, não consegue evangelizar ninguém, não consegue orar por demônios para que sejam expulsos, não consegue orar por pessoas para serem curadas, não consegue fazer nada. Por quê? Porque olha para trás e vira estátua de sal, inoperante no reino de Deus. E se tornaram isso. E quando ela olha para trás, a Bíblia diz que elas se tornam sal. E quando Ló sai de lá, a salvação. O que Deus está dizendo com isso? Deus hoje quer salvar você. Ô irmão, escuta bem do que o Espírito Santo está dizendo nessa noite. Escapa-te por tua vida. No começo do ano passado, tem um colega meu que eu trabalhava lá com ele. No começo do ano passado, ele vinha na moto, caiu da moto. Depois passou uns meses, deu um ataque do coração, quase que morre. Passou alguns meses, ele vai chegando em casa, lá tem um assalto, ele dá umas facadas nele, quase que morre. Quando foi antes de ontem, deu um AVC nele, está lá no HGF, não sei como é que está a situação. Melhorou um pouco. E eu disse para ele, eu digo, olha, hoje Deus está te chamando. Hoje Deus está te chamando. Escapa-te por tua vida. Hoje, eu não sei se é o último dia, eu não sei quanto tempo tem, eu só sei que hoje Deus está te dizendo: escapa-te por tua vida. Coloque-se em pé. Escapa-te por tua vida. Escapa-te por tua vida. E eu quero te fazer um convite hoje, porque eu sei que Deus está falando todos os cultos, todos os dias. Deus está falando com gente que está vivendo essa situação e não sabe como fazer. Eu quero te convidar para você tomar uma decisão hoje. Para você hoje tomar essa decisão para a glória de Deus e Deus manifestar essa salvação em você. E eu quero convidar você hoje que chegou aqui e o Espírito Santo falou com você e Deus manifestou essa vontade sobre a sua vida. Eu quero te convidar hoje para você escapar pela tua vida, para você tomar a decisão hoje, para você buscar a Deus hoje em espírito e em verdade, para que Deus faça essa obra sobre a sua vida. Cadê você?